Alô, galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, é só diretamente do Colégio Tiradentes Concurso em Fortaleza, Ceará, respeitando as devidas providências e precauções em relação ao Covid-19, acompanhando do mestre português velho, professor Jackson Bezerra. Vamos falar da divisão de que, Ruizinho? Divisão da gramática. Vamos falar da divisão da gramática. Nada melhor do que esse mestre do português zero. Também aproveita e fala do português zero. Vai lá, Ruivo. Olha, eu vou tirar a máscara agora para poder explicar para vocês. Muito bem. Depois eu volto e coloco a máscara, porque é fundamental, é imprescindível para a nossa segurança, para a segurança daqueles que nós amamos, que sempre sigamos as orientações da OMS, as orientações do governo estadual, para que cada vez mais esse momento de pandemia possa passar e a gente possa voltar a ter uma vida normal, tá certo? Hoje o Giliardo apareceu por aqui e nós resolvemos falar sobre a gramática como um todo, a norma culta e as divisões da gramática. Veja, a gramática se divide em fonética, morfologia, sintaxe e semântica. São quatro partes que a gramática se divide. Vamos falar primeiro da fonética. A fonética ou fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, os sons, vogais, semivogais, consoantes e as suas relações, essa relação sonora dentro das palavras. Por exemplo, os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, os encontros consonantais, dígrafos. Como você acha o número de fonemas de uma palavra? O número de fonemas é igual ao número de letras menos o número de dígrafos, mais o número de dífonos. Dígrafos, duas letras representando um som. Dífono, dois sons representados por uma letra, o X igual a KS. Então, o que é uma forma verbal risotônica ou arrisotônica? Quando o acento tônico está dentro do radical, por exemplo, entre. O acento tônico é em, está dentro do radical, isso é risotônico. Agora, se você diz entraria, o acento tônico está fora do radical, aí você tem a risotonia, você tem uma forma verbal arrisotônica. E a fonética estuda isso, essa relação de sons, o estudo dos fonemas dentro das palavras. A primeira parte. E por que tem que ser a fonética a primeira parte? Porque primeiro o homem aprendeu a falar, para depois escrever, registrar aquilo que ele falar. Depois da fonética, nós temos a morfologia. A morfologia estuda principalmente as classes de palavras. E são 10 as classes de palavras. Nós temos classe de palavras variáveis, classe de palavras meio variáveis e classe de palavras invariáveis. São plenamente variáveis o substantivo e o adjetivo, que se flexionam em gênero, número e grau. Então, substantivo e adjetivo são plenamente variáveis. Depois nós temos pronome, artigo, numeral, olha só, pronome, artigo, numeral e verbo, mais 4 classes gramaticais. Artigo, pronome e numeral se flexionam em número, se flexionam em gênero, mas não se flexionam em grau. E temos o verbo que se flexiona em pessoa, em modo, em número. Então nós vimos 6 classes gramaticais que podem se flexionar de alguma maneira. Quais são essas 6 classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e verbo. Aí nós temos uma classe gramatical interessante, que é o advérbio, que só vai se flexionar em grau. O advérbio, muito cuidado com os bizus, que o advérbio não é uma classe gramatical invariável, ele é uma classe gramatical invariável em gênero e em número, mas ele se flexiona em grau. Quando você diz que Giliardo é muitíssimo amigo do professor Jackson Bezerra, muitíssimo aí é um advérbio flexionado no superlativo absoluto sintético. Então o advérbio se flexiona. Depois de ver o advérbio, nós vamos para as 3 classes de palavras invariáveis. Quais são essas 3 classes de palavras invariáveis? A interjeição, a conjunção e a preposição. Interjeição, conjunção e preposição são as classes de palavras invariáveis, completando o estudo da morfologia, que é a parte da gramática que estuda as classes de palavras, essas 10 classes que nós falamos. Depois da morfologia, nós temos a sintaxe. A sintaxe, e não sintaxe, como muita gente fala, a sintaxe estuda a relação das palavras
dentro da oração para o período simples ou do período para o período composto. Como assim, professor? Dentro do período simples, nós vamos estudar sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, vocativo, agente da passiva, adjunta adverbial e adjunta adnominal. São 10 os termos da oração, 10 os termos que podem ser estudados dentro da oração. Assim como são 10 classes gramaticais, dentro dos termos da oração nós temos 10 termos: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, vocativo, adjunta adnominal, adjunta adverbial e predicado. Isso sem contar com o predicativo do objeto, que também entra como predicativo. Além disso, no período composto, nós temos 3 tipos de período composto. O período composto por coordenação, formado por orações coordenadas, que são orações independentemente sintaticamente independentes, as orações coordenadas que podem ser assindéticas, sem o conectivo, sem a conjunção, ou sindéticas, com a conjunção, com o conectivo. E as orações coordenadas, essas que nós acabamos de ver, mais as orações subordinadas. As subordinadas vão se dividir em subordinadas substantivas, subordinadas adverbiais ou subordinadas adjetivas. E temos ainda o período composto misto, que é formado por orações coordenadas e subordinadas. E aí vem a semântica, que é a quarta e última parte da gramática, que estuda o sentido das palavras dentro de um contexto, dentro de uma oração, dentro de um período. Logo, a interpretação do texto, a significação das palavras, a tipologia textual é estudada dentro da semântica. Aí, uma metodologia rápida para resumir todo o estudo da nossa norma culta, ok? Um abraço a todos. Fui falar também do português do zero online também. Bom, olha pessoal, como vocês sabem, nós temos o português do zero online e o português do zero Gold, que são 2 cursos muito bons. A diferença de um para o outro é que um é repleto, é lotado de exercícios, além, não que o outro não tenha, mas o Gold tem muito mais exercícios, tá certo? Para cada assunto você tem 1 hora de resolução de questões. Português do zero online, um preço acessível para todos aqueles que estão vivendo esse momento de pandemia. Mas, para aqueles que estão nos assistindo, são nossos alunos do português do zero presencial, assim que voltar, nós estaremos junto a vocês novamente, tá bom? Um abraço a todos que nos assistem, se cuidem, fiquem em casa, só saiam quando for realmente necessário, usem as máscaras, tá certo? Use o álcool em gel, tá certo? Olha só, usar o álcool em gel, saber lavar bem, passar bem o álcool em gel, tá certo? Esfregar realmente, isso é fator fundamental para que você possa voltar à nossa convivência dentro em breve, se Deus quiser, aqui no aspecto presencial. Um abraço para todos vocês, um abraço para o meu filho Vinícius, um beijo no Davi e um beijo muito especial para minha amada Fabiana. Tchau, pessoal. Obrigado, amado Rui. Eu vou acabar logo aqui. Olha só, galerinha. Obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando. Inscreve-se no canal aí. E segue também o Instagram do professor Jacques Bezerra. Rui, qual é o Instagram? Professor Jacques Bezerra. Isso, arroba professor Jacques Bezerra. Arroba Guilherme Show, Geração Concurseira, Colégio de Concurso, professor Jacques Bezerra, antenado 24 horas. Vem tirar dente, começa aqui. Valeu, tchau, tchau.